Paz e bem, irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira celebramos a festa do apóstolo São Tiago, aquele que seguiu Jesus até o fim com coragem e amor. A vida dos santos nos inspira a viver com mais intensidade o nosso chamado. São Tiago, irmão de João, deixou tudo para seguir Jesus. A liturgia nos convida a refletir sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. Deixando-nos inspirar por São Tiago, celebremos com fé. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, São Tiago foi diretamente escolhido por Jesus e fez parte de muitos atos importantes realizados por Jesus. Ele anunciou de forma corajosa o nome de Jesus, sendo um grande pescador de homens. A primeira leitura de hoje nos recorda que, mesmo sendo frágeis como um vaso de barro, um grande tesouro habita em nós: a graça de Deus. São Tiago, assim como nós, era como um vaso de barro e foi capacitado por Jesus para cumprir sua missão. Na sua fraqueza, o poder de Deus se manifestou e o fortaleceu. A exemplo de São Tiago, mesmo sendo frágeis, revistamo-nos de coragem para também nós tornarmos o nome de Jesus mais conhecido e também admirado por toda a gente. Deixemos que o Senhor use a nossa fraqueza para manifestar a sua força. O Salmo 125 traduz a alegria daqueles que confiam no Senhor. Com o salmista cantamos que aqueles que semeiam entre lágrimas colherão os frutos com alegria. A trajetória de São Tiago foi difícil e culminou em seu martírio. Entretanto, essa trajetória trouxe frutos que inspiram toda a Igreja até os dias de hoje. Também nós somos convidados hoje a vivermos a nossa própria trajetória com confiança, pois Deus transformará nosso esforço em bênçãos e graça. No Evangelho de hoje, a mãe de São Tiago faz um pedido ambicioso a Jesus: que São Tiago e seu irmão São João se sentem ao lado do Senhor no reino dos céus. A resposta de Jesus a esse pedido é um profundo ensinamento sobre o verdadeiro serviço e a perfeita liderança. O caminho para a verdadeira grandeza é o caminho do servir ao outro com humildade e sem interesses próprios. São Tiago aprendeu esse ensinamento ao longo de sua vida, tornando-se um apóstolo disposto a entregar a sua vida pelo Evangelho. Quis estar à direita do Senhor, mas descobriu que a glória do reino passa pela cruz. Ele bebeu o cálice do sofrimento como mestre, um grande exemplo de humildade e entrega. Ele semeou sua vida com as lágrimas das perseguições
e do testemunho, e hoje colhe a alegria eterna no reino dos céus. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa de São Tiago, a liturgia nos convida a refletir sobre como nos colocamos diante de Deus, como vasos de barro, dispostos a deixar a graça de Deus se manifestar em meio às nossas fraquezas. Acreditamos que nosso pranto será transformado em alegria? Estamos dispostos a servir com humildade e amor? Peçamos ao Espírito Santo de Deus o dom necessário para vivermos com coragem, fé e humildade, dedicando a nossa vida ao serviço a Deus e ao próximo. Que São Tiago interceda por nós, para que tenhamos coragem de dizer sim ao plano de Deus. São Tiago, rogai por nós. Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oração. Pai Santo, Deus de misericórdia e ternura, nós vos louvamos por São Tiago, apóstolo fiel, servidor do Evangelho. Concedei-nos a graça de entender que somos vasos de barro, frágeis, mas escolhidos por vós para carregar o tesouro da fé. Dai-nos coragem para beber o cálice do amor, do serviço e da entrega, que nas dores da caminhada possamos confiar que colheremos com alegria. Transformai nossas lágrimas em sementes de esperança, e que nossos passos sigam firmes rumo à eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que São Tiago interceda por você e por sua família. Se esta reflexão tocou o seu coração, compartilhe e evangelize conosco. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser.